Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do quarto domingo do tempo da Páscoa. Estamos no ano A, ano de Mateus, nosso 23º encontro. Hoje é o domingo do Bom Pastor. Hoje celebramos o domingo do Bom Pastor. Jesus, o bom, o pastor. Jesus foi enviado ao mundo por aquele a quem tudo pertence. Ele participou plenamente da condição dos seres humanos. É Jesus que nos chama a segui-lo como pastor. Ele quer que o sigamos no caminho da vida. Pastor bíblico. Lembrar que essa imagem do pastor, após o exílio da Babilônia, Israel se constituiu numa teocracia. Deus é o pastor do seu povo. As outras autoridades políticas, religiosas, são pastores, mas deveriam ser a imagem do grande pastor que é Deus, o verdadeiro pastor do seu povo. E muitas vezes eles não foram, aproveitaram o poder que tinham para se beneficiar. Esqueceram o povo, abandonaram o povo. Então, pastor bíblico, como também como os pastores dos nossos dias, é um homem rijo, habituado às intempéries do tempo, a percorrer grandes extensões, subir ladeiras abruptas, sempre à frente do seu rebanho, ou à procura da ovelha perdida. O homem de trabalho, um homem rude, era o pastor da época de Jesus, pastor do Antigo Testamento. Não se deve romancear a imagem do pastor, nem mesmo ser visto como homem frágil. Uma imagem, às vezes, muito feminina, mas não no sentido do pastor da época de Jesus. Jesus, o bom pastor, carregou os pecados do mundo e por isso somos chamados a seguir a Ele, suportando as provas da vida, morrendo para os pecados, lutando sempre sem perder a esperança, conhecendo a voz do nosso pastor e o seguindo. A antífona de entrada deste domingo é tirado do Salmo 32, 33. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. A terra está repleta do amor de Deus, diz o salmista. Por sua palavra foram criados os céus. Aleluia. A igreja orante se une para celebrar a Eucaristia e se alegrar pela manifestação do amor de Deus, que criou tudo por meio do seu Filho amado, palavra que se fez carne e se fez homem. A primeira leitura foi tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois versículo 36 a 41. Pedro continua seu discurso após Pentecostes para aqueles que acorreram ao cenáculo. Pedro é a garantia diante dos apóstolos da ressurreição de Jesus. Nós vimos no domingo passado. O Senhor verdadeiramente ressuscitou e apareceu a Simão, isto é, Pedro. Agora afirma nessa leitura, Pedro afirma:
Ele que é a garantia da ressurreição, é Ele que agora na leitura afirma que se tenha plena certeza, verdade total, que o Pai constituiu o Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, que vós o crucificastes. Ele garante isso. É testemunha ocular do que aconteceu com Jesus na sua morte, ressurreição e ascensão. A pregação de Pedro irá gerar conversões. Eles vão perguntar aos apóstolos: o que devemos fazer? Pedro retoma a palavra e diz: convertei-vos para a metanoia, mudar de mentalidade, de vida. E cada um de vós seja batizado. Cada um é uma conversão individual, pessoal. E seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. O batismo em nome de Jesus é porque os judeus já acreditavam no Pai, em Deus. O que eles tinham de fazer agora era acolher Jesus, aceitando Jesus como Filho eterno do Pai, como aquele que realizou a passagem da morte para a vida. Ao aceitar Jesus, eles iriam receber o dom do Espírito Santo, completando assim a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao acolher a palavra de Pedro, eles aceitaram a fé em Cristo, receberam o batismo, a vida nova, narra o livro dos Atos dos Apóstolos. E o resultado dessa pregação de Pedro é que, naquele dia, mais de 3.000 homens se fizeram batizar. Jesus crucificado, ressuscitado por Deus Pai, nos faz participar de sua salvação. Salvação obtida pela sua Páscoa, oferecida a todos. Mas a exigência é a conversão, recebendo o batismo, que é o sacramento do perdão dos pecados, lava os pecados e nos dá o dom do Espírito Santo, que nos faz incorporados à igreja, comunidade daqueles que foram salvos. Vamos renovar nossa vida, nossa fé em Cristo, inserir tudo o que somos naquele que é o doador da vida e que de nós fez um povo que tem Deus como Pai. O Salmo responsorial é o Salmo 22, 23, Salmo do Bom Pastor. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Deus é o pastor do seu povo. Ele é o Senhor que conduz o povo eleito, trazendo de volta a terra prometida. É Ele que concede a graça de conduzir seu povo para as águas repousantes do exílio, as águas agitadas que ameaçava o povo, as águas repousantes, a terra prometida. Os cristãos sabem que diante do turbilhão enfrentado neste mundo, Jesus conduz seu povo às águas tranquilas por sua morte e ressurreição. A primeira estrofe é tirada do versículo 1 a 3a. Deus age em favor do seu povo. Ele é aquele que toma a iniciativa, a graça oferecida ao seu povo. A imagem do pastor, ele é o protetor do seu povo, onde o povo vem chamado a escutar o seu verdadeiro pastor. E assim reconhecer os sinais que nos orienta para Deus, o Pai. A certeza da fé também dá segurança ao povo. Então, a certeza de fé dá segurança ao povo.
A segunda estrofe é formada nos versículos 13 e 4. Isto é, a confiança em Deus, que como pastor nos faz trilhar caminhos seguros, faz com que o povo vença os obstáculos do vale tenebroso do exílio. Nenhum mal se tem quando o pastor vai à frente e com o barulho do cajado orienta seu povo eleito. A terceira estrofe é tirada do versículo 5. Deus age e prepara diante de seu povo benefícios de libertação dos inimigos. Com a festa, banquete de alegria, quando os convidados são ungidos e o cálice preparado transborda. A quarta estrofe é tirada do versículo 6. A presença de Deus Javé traz a bênção que vem do culto e do templo, da liturgia, trazendo felicidade e bênçãos a seu povo eleito no culto da casa do Senhor, onde o fiel quer e busca habitar. A segunda leitura é tirada da primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 20 a 25. O cristão deve fazer sempre o bem, jamais consentir ou permitir o mal. Deve suportar com paciência as consequências do bem que ele faz. Existe uma rejeição ao bem incentivada pelo mal, pois fazer o bem nos torna agradáveis diante do Pai. A comunidade cristã perseguida por professar sua fé em Jesus, crucificado e ressuscitado, essa comunidade deve estar sempre pronta a fazer o bem. O cristão foi chamado para o bem, enfrentar as consequências de sua escolha. O exemplo para nós é o Cristo Jesus, que por nós sofreu, a fim de que sigamos os seus passos da cruz e ressurreição. Diferente de nós, Jesus foi diferente de nós. Podemos ver Jesus. Ele foi semelhante a nós, menos no pecado. Ele nos ensinou a sermos autênticos, onde ele não se encontrou, onde nele, em Jesus, não se encontrou mentira. Quando ele era insultado, escarnecido, injuriado, ele não pagava o mal com o mal. Não retribuía. Ele que foi atormentado de várias formas pelo povo, pelos chefes judeus, pelos romanos, ele não ameaçava, mas confiava no Pai, colocando a sua vida e sua causa nas mãos de quem exerce a verdadeira justiça e que não é parcial em seu julgamento, nem aceita suborno. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados em seu próprio corpo humano. Jesus, sendo Deus com o Pai, era também verdadeiro homem. Sofreu na carne a dor, a rejeição e a morte. E vencendo o delito, isto é, o pecado, nos fez ser livres da pena do pecado, isto é, a morte. E com sua ação livre em favor de nós ressuscitamos com ele para a justiça divina. É pelas feridas de Cristo na cruz que nós fomos curados. Antes da redenção, a humanidade era ovelha desgarrada, longe do seu pastor. Mas agora, curados de nossas feridas na cruz, podemos voltar para Jesus, o pastor, o guarda das nossas vidas, aquele que é por nós, aquele que vigia por nós, aquele que dá a vida sem fim. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 10, do versículo de 1 a 10. Jesus é o bom, o pastor. Jesus não é um mercenário que trabalha pelo dinheiro, mas é o pastor que cuida, governa, pastoreia as suas ovelhas.
que cura suas ovelhas. O mercenário não se importa com as ovelhas, mas com aquilo que ele ganha. O mercenário é ladrão, é assaltante, explorador. Jesus é aquele que entra pela porta das ovelhas, ele é a porta estreita. As ovelhas são recebidas, as ovelhas escutam a voz do seu pastor e a conhecem. E na intimidade, o pastor chama cada uma por seu nome e as conduz para o pasto. Ele, o bom pastor, faz sair com a ovelha que lhe pertence e vai sempre à frente para conduzir o rebanho. Não vai atrás como um covarde, mas vai à frente, enfrentando os perigos, abrindo caminhos. As ovelhas, isto é, os cristãos, conhecem seu pastor e o seguem. Uma voz desconhecida, as ovelhas não seguem, pois a intimidade entre o pastor e as ovelhas fazem com que estas ovelhas conheçam a voz do seu pastor. Jesus nem sempre foi entendido pelos seus apóstolos, mas ele, usando metáforas, quer que o povo possa pensar, refletir e assim decidir. Jesus não manipula as consciências, não dirige as consciências, não aliena as pessoas. Assim Jesus diz: eu sou a porta estreita. Ele é a porta das ovelhas, é por ela que devemos entrar. Aqueles que escolher entrar será salvo. Diferente do ladrão, Jesus age com salvação. Os verbos para o ladrão são: ele vem roubar, matar, destruir. Só realidades destrutivas, realidades não positivas. O bom pastor vem, é Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância, transbordante, eterna. A antífona de comunhão é inspirada no Evangelho. Ressuscitou o bom pastor, que deu sua vida por suas ovelhas, quis morrer pelo rebanho. Aleluia. É com esta atitude de fé que vamos nos aproximar de Jesus sacramentado, nosso bom pastor, porta da salvação. Comungamos ali o autor da vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.